Olá, eu sou a Larissa e hoje nós vamos falar sobre produção de roteiro. Te convido a acompanhar conosco esse curso atentamente, porque a partir dele você poderá produzir os seus produtos audiovisuais para a casa espírita que você frequenta. Um produto midiático, antes de sua execução, requer um criterioso planejamento. O roteiro está então nessa fase que a gente chama de pré-produção. No roteiro, o roteirista irá programar o passo a passo que irá nortear a execução do produto audiovisual. E aí, nesse passo a passo, ele vai, por exemplo, pegar aí como é que vai ser a captação de áudio e imagem, ambos da etapa de produção, e ele vai também ser um processo muito importante para a edição, que é um processo de pós-produção do nosso produto audiovisual. O roteiro ou pauta, portanto, é esse guia estruturado de como o entrevistador ou os participantes daquele produto audiovisual deverão se comportar, que perguntas deverão fazer, qual será a ordem de segmento da produção do produto, seja ele radiofônico ou televisivo. E quem é esse roteirista ou pauteiro? Nas palavras do jornalista Mário Herbolato, no livro Técnicas de Codificação em Jornalismo, o roteirista é uma peça de extrema importância, pois entre as suas funções está a de ler tudo o que lhe cai às mãos, mas sempre na tentativa de encontrar os melhores dados para a produção da matéria. Existem inúmeros gêneros e formatos de programas televisivos e radiofônicos para os quais o roteiro terá especificidades diferentes. Aqui nessa videoaula a gente vai falar de alguns que a gente mais usa nos nossos programas de rádio ou TV espírita. Os tipos de programa que a gente mais costuma produzir na comunicação social espírita são a gravação de vídeos institucionais, de divulgação das atividades da casa espírita e matérias a serem inseridas em outros programas e também o gênero entrevista. Primeiramente, você deverá escolher qual gênero de programa você vai produzir. Se for um vídeo institucional, observe as seguintes características que a gente vai enumerar para você agora. Ele apresenta uma instituição, empresa, templo religioso, obra social ou uma ONG e tem como objetivo principal mostrar essa instituição e contar a sua história, tendo como foco os seus participantes, público-alvo envolvido, os doadores, os trabalhadores e investidores que participam ali do dia a dia daquela instituição. Ele é um vídeo curto, viu, gente? Ele tem de 30 segundos a 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo, porque é um vídeo que tem um foco mais objetivo, de mostrar realmente o dia a dia daquela empresa ou instituição, o que é feito ali. Então não é um vídeo muito longo, que a gente vai poder detalhar demais essas atividades. Ele é como se fosse um retrato inicial dessa instituição. E aí, para mais detalhes, depois, as pessoas vão acessar o site da instituição, as redes sociais da Casa Espírita. Então, o vídeo institucional é uma vitrine inicial que vai apresentar essa instituição para o espectador. Você quer mais caravaneiros para a campanha Alta de Souza da sua Casa Espírita? Quer convidar as pessoas da comunidade próxima para participarem dos cursos de doutrina espírita? Nesse caso, você vai fazer um vídeo de divulgação dessas atividades. Ele é muito semelhante ao vídeo institucional que nós falamos, inclusive com a sugestão de curta duração, mas com a diferença que ele não vai ter um enfoque na instituição como um todo, mas naquela atividade específica. Como a gente falou lá no início, pode ser a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ou um convite para a evangelização infantil, um convite para a mocidade. Então esse vai ser um vídeo de divulgação das atividades da Casa Espírita, com um roteiro muito semelhante ao vídeo institucional. Outro gênero que a gente vai trabalhar aqui hoje são as matérias que podem ser veiculadas em outros programas. Essas matérias são vídeos curtos que ilustram e complementam um programa de entrevista. Por exemplo, quando você faz um programa sobre o trabalho de caridade na Casa Espírita, é interessante que em determinado momento você mostre com imagens, com entrevista de outras pessoas, como é que aquela atividade acontece no dia a dia da Casa Espírita. Então você vai ter ali, por exemplo, a narração de um repórter, logo ele vai entrevistar algum beneficiado por essa atividade da Casa Espírita, ele vai mostrar ali como que é, por exemplo, o atendimento às mães gestantes, já que a gente está falando de trabalho de caridade na Casa Espírita,
Vamos pegar o exemplo do trabalho com as gestantes. Então ele vai mesclar a entrevista com algumas imagens dessas mães confeccionando um enxoval, né? Esse foi um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que é esse vídeo que vai entrar no meio de alguma entrevista, é o que a gente chama de matéria. Essa matéria ela deve ter também entre 1 e 2 minutos no máximo, para não ficar muito longo e também não tomar o espaço da entrevista, porque a intenção dela não é se destacar em relação à entrevista. Digamos que o grosso desse produto seja a entrevista e a matéria seja só um adendo, só uma ilustração do que aquela entrevista está falando. Agora que a gente falou um pouquinho dos 3 tipos de produto audiovisual que a gente mais usa na comunicação social espírita, a gente vai detalhar um pouquinho da produção de roteiro deles. É claro que a gente vai resguardar as diferenças de cada um, como tempo, captação de áudio, de imagem, mas continue com a gente que você vai entender com tranquilidade o que a gente vai falar agora. Se você optar pela produção de um vídeo institucional, a primeira coisa que você deverá fazer é definir qual instituição ou casa espírita você irá falar e conhecer previamente informações gerais sobre este lugar. Como é que você vai produzir um vídeo sem saber detalhes do que você quer saber, quais são seus objetivos, como é que essa instituição funciona? Então, a primeira parte da produção desse roteiro é a coleta de dados sobre a instituição. Além disso, você vai listar pessoas importantes ligadas à instituição que deverão ser entrevistadas. Por exemplo, o presidente da instituição, os participantes, os assistidos, colaboradores, enfim, aquelas pessoas que fazem as atividades acontecerem. O terceiro ponto que a gente gostaria de destacar é que você tem que definir quais serão as perguntas que serão feitas ao entrevistado ou aos entrevistados de acordo com a atividade que essa pessoa desempenha na instituição. Então, por exemplo, você não pode fazer a mesma pergunta para um assistido e para um coordenador de área de algum instituto da casa espírita. Por quê? Porque as tarefas que essas pessoas exercem são diferentes. Então, você tem que elaborar perguntas de acordo com o trabalho que essa pessoa exerce na instituição, de acordo com a atividade que ela participa. Então, vamos recapitular um pouquinho os 3 pontos do vídeo institucional? Esses 3 pontos também eles servem, viu, pessoal, para aquele vídeo que a gente falou sobre a divulgação de alguma atividade da casa espírita. Então, olha só, definir qual instituição ou atividade você vai ter como foco no seu vídeo ou no seu programa de rádio também. Você pode, como segundo ponto, você pode e deve, na verdade, listar pessoas importantes ligadas a essas atividades e conhecer um pouco a função dessa pessoa na casa espírita, né, no posto de assistência, na instituição que você for tratar no seu produto audiovisual. E, como terceiro ponto, definir as perguntas que serão feitas para cada tipo de participante do seu vídeo, ok? Outro ponto muito importante para que você organize direitinho essa produção de roteiro é anotar dados como telefone, e-mail e outros dados de contato que você precise sobre o seu entrevistado. Porque muitas vezes você listou as pessoas, listou as funções e na hora de entrar em contato para organizar, marcar a entrevista, mandar o roteiro, você está sem ali o e-mail ou o WhatsApp da pessoa. Então já coleta com essas pessoas os dados e faça uma agenda ou no seu celular ou, se você preferir, uma agenda mesmo de papel. Anota esses dados dessas pessoas para que você possa disponibilizar isso no roteiro também. Porque muitas vezes a pessoa lá na edição vai precisar de algum dado complementar e aí ela já pode entrar em contato com esse entrevistado, já que ela tem o acesso aos dados dele, para coletar alguma coisa que faltou, que seja importante, por exemplo, para a edição de vídeo, para colocar numa tarja lá embaixo, né, o nome da pessoa completa ou a função que a pessoa exerce. Então é sempre importante você ter uma agenda com todos os contatos das pessoas que irão participar do seu produto audiovisual. E muito importante também, pessoal, é de praxe na nossa prática da comunicação social espírita, sempre passar anteriormente aos entrevistados este roteiro de perguntas para que ele possa se preparar.
para que ele leia antes, pesquise alguma fonte em algum livro espírita que ele queira citar. Então combina direitinho com ele como é que vai ficar essa questão da entrevista e faça as perguntas para ele antes para ele se preparar. Isso é muito importante para você já criar um sincronismo com o seu entrevistado e a entrevista, ou a matéria, ou o vídeo institucional fluir com mais tranquilidade. Quando você for escrever o roteiro, você tem que se atentar também para alguns detalhes, alguns elementos que os roteiros contêm. Por exemplo, o roteiro ele deve especificar a ordem de aparecimento dos elementos. Quem são os elementos? Os entrevistados, os entrevistadores, as imagens que você vai sobrepor em alguma fala em determinado momento. Então, você deve colocar essa ordem de aparecimento, tanto da imagem quanto da narração. Você deverá especificar também se o repórter vai aparecer no vídeo, é o que a gente chama de passagem, ou se ele não vai aparecer no vídeo, se será só a voz do repórter que irá aparecer. Isso a gente chama de off. Nesse vídeo também você deverá detalhar o tempo de cada narração. Então, por exemplo, se o repórter estiver aparecendo, ou seja, fazendo uma passagem, e ele estiver ali, por exemplo, fazendo a introdução da matéria, falando, nós estamos aqui na Casa Espírita tal, iremos mostrar tal atividade agora. Você, roteirista, deverá colocar se essa fala do repórter vai ter 15 ou 20 ou 30 segundos, isso deve estar muito claro, viu, pessoal? Porque o editor ele precisa saber o que você está pretendendo lá no final, né? O editor vai precisar do seu roteiro, ele tem que saber o que você pretende, qual é a ordem, o tempo de cada elemento no seu produto audiovisual. Tem também, pessoal, um detalhe importante que é a ordem das imagens que você vai colocar no seu vídeo, na sua matéria. Você tem que colocar no roteiro a sugestão de imagem, o plano que ela deverá ser gravada, a ordem dessas imagens, por exemplo, como a gente falou anteriormente, se você for filmar o trabalho com as gestantes na Casa Espírita, você coloca lá imagens da gestante confeccionando enxoval. Aí você coloca, se você quer uma imagem mais aproximada de alguma gestante em específico, ou se você quer uma imagem mais distanciada, mostrando o grupo de gestantes como um todo, é mais ou menos assim que você vai fazer a projeção das imagens que irão aparecer no seu produto audiovisual. Então vamos recapitular? Primeira coisa, colocar a ordem de aparecimento de cada elemento. Segunda coisa, delimitar o tempo que o repórter irá falar e se ele vai aparecer ou não. Se ele aparecer, nós estaremos fazendo uma passagem. Se ele não aparecer, nós estaremos fazendo um off. Em terceiro lugar, você vai direcionar também como as imagens deverão ser coletadas. E por último, e não menos importante, você deve colocar também se o seu vídeo vai ter um som de fundo, alguma música que vai subir, né? Quando a gente fala subir, é aumentar o áudio, aumentar o volume. Se vai descer esse volume, a gente chama isso de BG. Quando você delimita se o tempo do vídeo, se nesse determinado momento vai ter uma música que sobe, uma música que desce, essa música que sobe ou desce o volume será chamada de BG. Novamente, a gente fala para você não se preocupar, porque todos esses detalhes estarão disponíveis no link que a gente vai colocar no final do vídeo. No caso da matéria que pode ser inserida em um programa de entrevista, a gente sugere que você entre em contato com o pessoal que está produzindo essa entrevista para que você combine com eles em que bloco essa matéria irá entrar, quanto tempo ela vai ter, para que eles também programem o roteiro da entrevista como um todo, levando em conta que essa matéria vai entrar em algum momento. Eu aposto que nesse ponto em que nós chegamos, você já começou a ter várias ideias. Então vá anotando essas ideias para você futuramente colocar em prática lá na sua casa espírita ou no seu posto de assistência e continue acompanhando esse vídeo com a gente, porque agora a gente vai falar sobre a produção de outro tipo de roteiro, que é o roteiro da entrevista. A gente falou sobre a produção de roteiro de um vídeo institucional, de um vídeo que vai divulgar as atividades da Casa Espírita e da matéria. Então agora nós vamos falar sobre a produção do roteiro da própria entrevista. Nas palavras do jornalista Luiz Beltrão,
a entrevista é uma técnica de obtenção de matéria por meio de perguntas que você vai fazer a outras pessoas. Edgar Morin diz ainda que a entrevista é uma comunicação pessoal, ali, você e alguém, ou você e mais de uma pessoa, com o objetivo de obter informações dessa ou dessas pessoas sobre algum tema específico. E para que a entrevista seja feita, é primordial a presença de 2 atores principais, o entrevistador ou repórter e aquela pessoa que será o entrevistado, o nosso convidado, que irá nos fornecer informações sobre o tema, que é o tema da entrevista que nós iremos realizar, seja ela televisiva ou radiofônica. Primeiramente, o roteirista deverá ter em mente quanto tempo no total ele tem disponível para realizar essa entrevista. Quando ele tiver o acesso a esse dado, se será uma entrevista de 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, enfim, não importa quanto tempo, ele vai começar a programar essa entrevista e dividi-la em blocos. Se o programa tiver mais de 10 minutos, é interessante que esse tempo seja dividido em blocos, porque senão fica um programa muito longo e que talvez a pessoa se perca. Então, um programa com mais de 10 minutos, quando dividido em blocos, ele vai dar um tempo para o espectador dar uma respirada e depois voltar para o tema com mais atenção. O roteirista, então, ele deve previamente obter o máximo de informações sobre aquele entrevistado e sua relação com o tema que será falado na entrevista. A partir disso, ele vai definir os seguintes itens: os blocos e os subtemas que serão falados em cada um deles. Por quê? A gente tem um tema geral, por exemplo, vamos colocar aqui que é um programa sobre a visão espírita da família. Então, esse é o tema geral do nosso programa. Se ele for dividido em 3 blocos, então nesses 3 blocos nós vamos trabalhar um conjunto de perguntas relacionadas ao tema principal, mas com algumas especificidades por bloco. Por exemplo, vamos imaginar que nós estejamos gravando esse tema, a visão espírita da família. Então, no primeiro bloco, a gente pode abordar sobre a necessidade da reencarnação, sobre a preparação da família no mundo espiritual. No segundo bloco desse programa, a gente poderia falar sobre a formação da família já aqui na Terra, como é que aquele casal vai se conhecer, vai programar o seu casamento, a sua união, como é que os filhos estão se preparando para vir do mundo espiritual. Essa seria uma ideia para um segundo bloco. E para o terceiro bloco, a gente já poderia falar da vida em família propriamente dita aqui na Terra. Como é que as famílias vivem, normas de boa convivência entre os familiares, qual é o objetivo da convivência entre pais e filhos e irmãos, enfim. Esse foi um exemplo que a gente deu para você entender como é que esse tema, que é um tema geral, a visão espírita da família, pode ser tratado em 3 blocos diferentes, com assuntos relacionados a ele. Isso, pessoal, esse planejamento é tão importante porque ele não vai cansar o espectador. Quando você não planeja um roteiro e fala de qualquer jeito sobre o tema, muitas vezes você repete assuntos que você falou antes ou não fala assuntos que deveriam ser falados. Então, planejar os blocos e os subtemas é um processo muito importante na produção de roteiro. Depois dessa visão geral que você fez sobre os blocos, elabore detalhadamente cada questão. E aí você, além de elaborar cada questão desses blocos, você vai definir uma previsão de tempo para que você pergunte e para que o entrevistado te responda sobre aquele assunto. Por quê? Se nós temos um programa de 20 minutos, esse tempo deverá ser obedecido. Se nesse programa de 20 minutos você tem 2 blocos de 10 minutos, esses 2 blocos deverão ter os 10 minutos, sem passar muito em um ou faltar muito em outro, para que o programa fique equilibrado. Então, delimite esse tempo de cada questão, uma previsão de como o entrevistado vai te responder, para que o seu roteiro fique bem certinho e ajude o editor lá no final. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa videoaula. Eu sei que são muitas informações, mas eu espero que você não se desespere, fique tranquilo. Você vai ter acesso a vários modelos de roteiro, dos modelos que nós falamos aqui nesse vídeo, vai ter acesso a esse material com aqueles detalhes que a gente falou, o que é off, o que é passagem. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e até a próxima.